Olá, pessoal. Bem-vindos ao Fio do Poder. Hoje, mesmo em pleno feriado prolongado, a gente está aqui com uma cobertura quente direto de Brasília, porque as notícias não tiram folga. Antes de mergulharmos na pauta, já deixa aquele like esperto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. A semana começa com tudo, e a nossa grande história é a segunda rodada dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal, STF, sobre as denúncias da tentativa de golpe no Brasil. Entre terça e quarta-feira, dias 22 e 23 de abril, o STF vai decidir se aceita a denúncia contra o chamado Núcleo 2 da trama golpista, um grupo acusado de gerenciar ações para tentar manter Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022. Um dos nomes em destaque é o do ex-assessor Felipe Martins, que está movimentando os bastidores com um pedido especial ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos te contar tudo com detalhes, então fica com a gente. Os indiciados, nesse caso, a gente viu eles dividindo os nomes em grupos. Primeiro a gente teve o grupo que era chamado ali do núcleo crucial, os principais nomes envolvidos na trama golpista, e agora a gente tem esse segundo julgamento que vai acontecer entre terça e quarta-feira, e um destaque da nossa reportagem aqui trazendo a situação de um dos nomes que vai ser julgado ali, que é o do Felipe Martins, que inclusive pediu ao ministro Alexandre de Moraes para poder circular em Brasília durante o julgamento. O ex-assessor de assuntos internacionais do governo, Jair Bolsonaro, pediu autorização para o ministro Alexandre de Moraes para poder circular por Brasília durante a próxima semana, quando ele vai acompanhar o julgamento sobre a tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal. Na quinta, o Moraes autorizou que o Felipe Martins acompanhe o julgamento na sede do STF, que está marcado para começar na terça, como a gente destacava aqui. Ele que está usando tornozeleira eletrônica e está proibido de deixar Ponta Grossa, no Paraná, onde mora por isso. A defesa de Martins pediu para que ele possa circular em Brasília, e a decisão anterior do Moraes estava limitando esses deslocamentos só para ele poder fazer ali trajeto entre hotel, aeroporto e Supremo. Mas os advogados avaliam que o ministro impôs uma restrição mais severa do que a aplicada em Ponta Grossa, onde ele pode circular durante o dia e deve voltar para casa no período noturno. Ou seja, agora ele quer poder circular para o Brasília também. Essa medida imposta por Moraes compromete a dignidade do acusado, de acordo com a defesa. Os advogados também alegam que a restrição pode gerar constrangimentos operacionais e jurídicos desnecessários, nas palavras deles, inclusive no acesso à alimentação, cuidados pessoais ou deslocamentos imprevistos. O julgamento, então, vai acontecer entre terça e quarta-feira, e Martins também está pedindo para o Moraes que a permanência dele em Brasília seja autorizada caso as sessões da primeira turma se estendam além desse período previsto que a gente está trazendo por aqui. A grande pauta é o julgamento do Núcleo 2 da tentativa de golpe, que começa na terça-feira no STF. Esse grupo, segundo a Procuradoria-Geral da República, PGR, era responsável pela gestão operacional da trama que buscava impedir a posse do presidente Lula após a derrota de Bolsonaro nas urnas. São 6 indiciados e o nome que chama atenção é o de Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro. Ele é acusado de levar a minuta do golpe, um documento com planos para decretar estado de sítio e prender autoridades, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, diretamente ao ex-presidente. Martins, que usa tornozeleira eletrônica, está proibido de sair de Ponta Grossa, no Paraná, pediu autorização a Moraes para circular em Brasília durante o julgamento. Na quinta-feira, o ministro liberou a presença dele nas sessões do STF, mas com restrições. Só pode se deslocar entre hotel, aeroporto e Supremo. A defesa, porém, quer mais liberdade, alegando que as regras são mais duras que as aplicadas em Ponta Grossa e podem comprometer a dignidade do acusado. O STF agora vai decidir se aceita a denúncia contra Martins e os outros 5, o que pode torná-los réus em um processo criminal. E agora, vamos analisar o que está em jogo e a nossa colunista Letícia Casado. Boa tarde, Lê. Como vocês vê esse julgamento e o pedido do Felipe Martins? Letícia, boa tarde, Natália. Esse julgamento do Núcleo 2 é um capítulo crucial, porque ele foca nos gerentes da trama golpista, diferente do Núcleo Crucial, que tinha os cabeças, como Bolsonaro. Felipe Martins é uma figura central. Ele era muito próximo do ex-presidente e dos filhos Eduardo e Carlos Bolsonaro e atuava como uma ponte na articulação da extrema-direita, especialmente em pautas de costumes e narrativas antipetistas nas redes.
A PGR diz que ele entregou a minuta do golpe para o Bolsonaro, com ordens específicas, como a prisão de Moraes. O pedido para circular em Brasília mostra que Martins quer marcar presença, talvez para articular politicamente, como vimos com Bolsonaro no primeiro julgamento. Mas o STF está com as provas bem amarradas, e a tendência é que a denúncia seja aceita, transformando esses indiciados em réus. Agora, para aprofundar, temos o professor Alexandre Coelho. Boa tarde, professor. O que a gente pode esperar das defesas e do clima desse julgamento? Alexandre. Boa tarde, Natália. Letícia. O Felipe Martins é acusado de ser o articulador digital, ligado ao chamado Gabinete do Ódio, que espalhava desinformação e mobilizava apoiadores do governo Bolsonaro. A defesa dele está tentando desqualificar as provas, especialmente a delação do Mauro Cid, que detalhou a entrega da minuta do golpe. Eles também questionam a legalidade das medidas do STF, como a tornozeleira. Esse pedido para circular em Brasília, além de acompanhar o julgamento, parece uma jogada para fazer articulação política, talvez com aliados ou para reforçar narrativas de perseguição. O STF, porém, tem sido firme, e qualquer decisão, aceitar ou negar o pedido, vai ser usada para alimentar a narrativa de que a corte é arbitrária. O clima vai ser tenso, ainda mais depois do advogado do Martins, Sebastião Coelho, ter causado no primeiro julgamento, sendo detido por desacato. Volta, Natália. Obrigada, professor. Letícia, para fechar, quais são os impactos desse julgamento para o cenário político brasileiro? Letícia, Natália, esse julgamento vai além do jurídico. Se o STF aceitar a denúncia, o Núcleo 2 vira réu, e isso reforça a ideia de que ninguém está acima da lei, o que é um recado forte no momento de polarização. Mas também pode inflamar ainda mais os apoiadores de Bolsonaro, que já falam em perseguição e defendem projetos como o PL da anistia para livrar os investigados. O pedido do Martins para circular Brasília, por exemplo, já está sendo usado para dizer que o STF é autoritário. Então, além de definir o futuro dos indiciados, esse julgamento vai moldar o debate político, especialmente com as eleições municipais se aproximando. A gente vai ver muitas narrativas nas redes, e o STF vai continuar no centro da pressão. E essa é a nossa cobertura de hoje, pessoal. O julgamento do Núcleo 2 promete sacudir Brasília e o Brasil, e a gente vai estar aqui acompanhando tudo de perto. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no Fio do Poder para não perder nenhum detalhe. Qual a sua opinião sobre esse caso? Deixa nos comentários. Até a próxima e uma ótima semana a todos!